Om Stapakaya Damasya Sarvadharma Svarupini Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todas as religiões, caminhos e vias, reencarnação especial, encarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de leitura do Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, leitura do Sri Ramakrishna Kathamrita. Estamos aqui nesse episódio 84 desta série, estamos no segundo volume, estamos aqui na 13ª sessão que foi realizada no dia... Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. 5 de abril de 1884, não consegui me lembrar, mas consegui ler aqui. É um sábado, e estamos com Sri Ramakrishna no templo de Kali em Dakshinawar. Terminávamos a sessão anterior com Pankrishna, um devoto, se despedindo de Sri Ramakrishna, e M continuou com Sri Ramakrishna. Estávamos ali num momento de descontração em que estavam todos brincando com medo de Mahendranath Gupta, o discípulo M, o autor desse Kathamrita. Medo que ele tinha de se afogar no barco, estavam brincando com isso, que M desceu do barco e foi a pé até Dakshinawar, enquanto Pankrishna e outros amigos foram de barco. E continuamos daqui. Subtítulo: é difícil para os chefes de família abandonarem o trabalho mundano, o especialista e a prática da discriminação. Pankrishna diz para Sri Ramakrishna: Senhor, estou pensando em largar o trabalho. Quando se está ocupado no trabalho, não se consegue pensar em mais nada. Apontando para um cavalheiro companheiro ao lado dele, ele diz: eu estou treinando esse homem para o meu trabalho. Quando eu largar, ele se dedicará a ele. Sinto que não consigo mais me dedicar ao trabalho. Ou seja, Pankrishna aponta para uma questão que é muito comum aos aspirantes espirituais, assim, sinceros, que começam a perceber que as obrigações da vida, o trabalho, as coisas sobrecarregam as atenções e você não consegue se dedicar a meditar em Deus. Então ele está dizendo: eu vou começar a preparar uma pessoa para me substituir, porque se não for assim, como é que eu vou conseguir me tornar verdadeiramente espiritual? Sri Ramakrishna responde: sim, é muito problemático. Seria muito bom se você pudesse se dedicar à contemplação de Deus agora. Mas mesmo dizendo isso, será que é capaz de desistir? O capitão também disse isso. O capitão é um amigo, que sempre vem às reuniões. Ele é chamado de capitão por Sri Ramakrishna. Na verdade, ele não é capitão. Ele é um homem que que trabalha para o governo do Nepal, que naquele momento também era uma colônia britânica. Os chefes de família dizem isso, mas não conseguem. Muitos eruditos falam de jhana. Eles apenas falam sobre isso, mas não colocam suas palavras em prática. São como abutres que voam alto, mas seu olhar permanece fixo nos túmulos. Em outras palavras, permanecem apegados à luxúria e ganância, ao mundo. Quando ouço falar de um erudito com discernimento e desapego, fico admirado. Caso contrário, são como cães e cabras para mim. Palavras duras, não é? Sri Ramakrishna então está dizendo: o ideal de se dedicar exclusivamente à contemplação de Deus é muito bonito. Mas ele é muito difícil de se fazer, sobretudo quando as pessoas são muito voltadas para o lado mental, para o lado intelectual. Isso é muito comum. Eu vejo muito isso, no meu lidar com pessoas aspirantes espirituais ao longo do tempo, que muitas vezes há uma sinceridade de busca por vida espiritual, mas é uma confusão que a pessoa não entende que se tornar espiritual não é você se tornar um grande conhecedor de várias e várias e várias elucubrações. Então muitas vezes as pessoas se tornam assim, conhecedores de um grande trabalho, de um grande tratado, às vezes se tornam até assim exegetas, experts em uma determinada literatura espiritual,
mas eles continuam apegados às coisas do mundo. Então, Sri Ramakrishna dá esse exemplo, né? O abutre está lá no alto, mas ele não está preso ao céu. Ele está olhando para o que há de mais degradado no mundo, que são os cadáveres. O abutre, né? Uma ave, né? Que vai buscar esse tipo de alimento. Carniceira, né? Então a imagem serve para isso, né? Para dizer, você foi muito alto no seu objetivo de ter dhyana, discernimento, não isso, né? Impessoal, eu sou aquilo. Mas no final das contas é tudo papo furado, né? Então Sri Ramakrishna diz, quando eu encontro alguém que é um erudito, e geralmente as pessoas que vão para o caminho do discernimento são pessoas que têm um gosto pela erudição, têm um gosto pelo refinamento filosófico, né? São pessoas que valorizam muito essa coisa, né? Do conhecimento e acúmulo de conhecimento livresco. Então pensam que isso faz deles sábios. Então Sri Ramakrishna diz, quando eu encontro um desses eruditos que tem discernimento de fato, Deus é o agente, eu sou o seu instrumento, e desapego de fato, ou seja, eu sei que tudo pertence a Deus, nada é meu, ele fica admirado. Caso contrário, ele vê esses eruditos da mesma forma que ele vê os cães e as cabras. O que significa dizer isso? Os cães e as cabras estão presos aos aspectos funcionais da vida. Eles, né? Suas necessidades fisiológicas, o cruzar, proteger-se da chuva e do frio, comer, dormir. Só que o ser humano tem um rebuscamento, né? O ser humano tem o idioma, ele tem a fala, ele tem a filosofia, ele tem a política, ele tem a roupa. Mas no final das contas, o que é uma pessoa que não pensa em Deus, senão um animal falante? Não é verdade? Muito bem. Então Krishna saúda Thakur e se prepara para partir. Ele pergunta a M se ele o acompanhará. M responde, não, vá você. E Pankrishna diz e ri, e você também deve ir. Todos riem, voltando àquela história, né, do barco e tudo mais. M passeia perto do Panchavati e então toma seu banho no Ghat, onde Sri Ramakrishna costuma se banhar. Então ele vai para o Darshan de Bhavatarini, Kali, e Radhakanta, a imagem de Radha e Krishna no templo, e oferece sua reverência. Ele diz a si mesmo, disseram-me que o Senhor não tem forma. Por que então eu estou prestando reverência às divindades? Sri Ramakrishna acredita em deuses e deusas com forma. É por isso que eu estou fazendo isso? Não sei nada sobre o Senhor, nem entendo. Quando o Thakur acredita neles, eu, um sujeito insignificante, também devo ter fé. Tão bonito. Porque Mahayana Gupta é uma dessas pessoas, né? Muito educado, muito erudito. Educado no conhecimento da cultura britânica ocidental, no mais elevado disso. Ciências, matemáticas, economia, política, filosofia. E também muito educado na cultura hindu, na cultura védica. Um homem de classe, um homem preparado para muitas coisas no mundo. E ainda assim com anseio por Deus. Então ele foi conhecer Sri Ramakrishna com todo o seu cabedal de conhecimento filosófico, ocidental e oriental, e para ele o mais elevado, o mais progressista, o mais avançado, o mais refinado era o pensamento da impessoalidade de Deus. Foi assim que ele aprendeu com os ocidentais fascinados pelo conhecimento oriental, que traduzem tudo como impessoalidade. E foi assim que ele aprendeu com aqueles indianos que queriam se tornar ocidentalizados. Por exemplo, os membros do Brahmo Samaj. Então, quando ele foi conhecer Sri Ramakrishna, ele se impactou automaticamente com Sri Ramakrishna. Mas Renato Gupta estava passando por um período de depressão tão grande, por problemas familiares, que ele pensou até em tirar a própria vida. Mas quando conheceu Sri Ramakrishna, toda essa obscuridade foi limpa. Misticamente limpa. Mas então ele foi conversar com Sri Ramakrishna e foi falar com Sri Ramakrishna sobre suas crenças. E Sri Ramakrishna perguntou para ele, muito intuitivamente, você acredita em Deus com forma ou sem forma? E Mahayana Gupta diz, eu acredito sem forma. E aí ele ficou pensando, mas eu posso acreditar nos dois, será? E Sri Ramakrishna diz, muito bom, muito bem, ótimo que você pense assim. Tenha fé no que você acredita, mas não pense que tudo se limita àquilo que você crê.
Deus tem forma e não tem forma. E o Mahendra Gupta ouviu isso e falou: ah, tá, mas as pessoas não deveriam ser informadas que é ignorância você venerar o barro, venerar a argila, venerar o ferro, venerar a madeira, ou seja, a forma do Murti? E Sri Ramakrishna diz: mas por que você diz isso? Argila, ferro, barro? São imagens do espírito que o escultor realizou. E aí o M disse: mas as pessoas devem entender que Deus não está ali, né? E aí Sri Ramakrishna dá uma bronca nele. Uma bronca. E diz: quem é você para saber que não? Ao longo do tempo, quantas pessoas dedicaram-se à prática de realizar imagens divinas? Você acha que Deus não sabe quem o está adorando? Você não acha que isso é uma misericórdia que Deus dá? Deus é muito além do que você pode imaginar. Ele tem forma. Ele está além da forma. E está além dessas concepções. Então, na época, o Mahendra Gupta pensou: realmente, quem sou eu para falar sobre esses assuntos com tanta propriedade? Que sei eu? Então Sri Ramakrishna deu uma esculhambação nele, mas ele se sentiu agraciado por ela. E isso mostra como o M é grande. Como o M é maravilhoso. Não é? Porque a maioria de nós fica humilhado com uma bronca e se volta contra aquele que tentou nos orientar. Mas Mahendra Gupta tomou isso para ele como muito sério. Então ele está, indo até as imagens das mães divinas, Kali e Radha, e está contemplando elas e pensa: o meu pensamento quando eu cheguei aqui, quando tudo isso começou, era de que as imagens não eram nada. Mas o que eu sei sobre isso? Sri Ramakrishna, que eu sei que é grande, diz que são reais. Então eu tenho fé nele. Porque eu não sei nada a respeito de Deus, mas eu confio nele. E essa confiança é muito importante para você ter um professor. Se você vai ter um professor de violão e você não acredita que aquele sujeito é capaz, você não vai conseguir aprender nada. Não é? Muito bem. M está tendo darshan de Bhavatarini, Kali. Ele vê que ela tem uma cabeça humana e uma espada em suas duas mãos esquerdas. Com suas duas mãos direitas, ela concede segurança e destemor. Por um lado, ela é terrível, e por outro, graciosa e amorosa mãe dos devotos. O ponto de encontro de ambas as atitudes. A mãe compassiva com os humildes, com o devoto, é tão afetuosa, mas também é verdade que é terrível mãe. A imagem da morte. Por que duas atitudes opostas em uma pessoa? Só ela sabe. É a explicação de Thakur que vem à mente de M. E ele está pensando sobre isso. Dizem que Keshav Sen aceitou a mãe Kali na presença de Thakur. Keshav perguntava: é esta deusa que era espírito e consciência se manifestando em uma imagem de barro? Veja. Nessa, história, M está contemplando as imagens no templo, está vendo as imagens da mãe Radha e Kali, aspectos da Shakti do Senhor. Então ele agora começa a contemplar especificamente a imagem de Kali, que é mais complicada do que de Kali, sem dúvida nenhuma. De Kali, que é mais complicada do que de Radha. E aí ele vê, espadas, cabeças decepadas, bênção, e pensa: por qual razão essas duas coisas tão diferentes estão reunidas? Então ele se lembra das explicações de Sri Ramakrishna a respeito do simbolismo, E aí ele lembra que Keshav Sen, que era aquele grande condutor do Brahmo Samaj, aquela organização renovacionista da Índia, que de princípio pregava o Deus sem forma, o Deus impessoal, que via todas as questões dos Puranas como negativas. Então, ele lembra que Keshav Sen aceitou a existência de Kali na presença de Thakur. E Keshav dizia: é esta deusa que era espírito e consciência se manifestando em uma imagem de barro. Ou seja, ele teve a visão, ele teve a contemplação espiritual da mãe e disse: então era ela que estava sempre na imagem. Não é?
A imagem é a possibilidade que temos de limitar o nosso entendimento. O que nós vamos conhecer em Samadhi é o que torna possível compreender as imagens como divinas. Né? Sri Ramakrishna, o homem Samadhi, está consciente de potes e panelas. Subtítulo. Então M chega e senta-se perto de Sri Ramakrishna. Ele foi tomar banho no banho ritualístico, ok? Banho no Ganges. No Ghat, onde Sri Ramakrishna tomava banho, porque M estava perseguindo os caminhos de Sri Ramakrishna. Ele contemplava Sri Ramakrishna como divino. Ele foi até o lugar de nascimento de Sri Ramakrishna para contemplar aquele lugar santo. Isso enquanto Sri Ramakrishna estava aqui. Então M chega e senta-se perto de Sri Ramakrishna. Vendo que ele tomou o banho, Thakur lhe dá prasad com frutas e outras coisas. Dá o prasada, né? O alimento que é oferecido a Deus, e depois volta, né? Então Thakur viu que ele se preparou espiritualmente e leva a ele o prasada e as frutas e outras coisas. Thakur serve a Mahendranath Gupta porque isso é como servir a Deus. Servir os devotos é servir a Deus. Thakur dizia, né? Bhagavan, Bhagavata e Bhakta, o Senhor, a sua escritura e o devoto são um. Sri Ramakrishna disse para M certa vez: eu vi você junto aos companheiros de Chaitanya e eu sei que você é minha parte. É como pai e filho. Thakur lhe dá então prasada, frutas e outras coisas. M os leva para a varanda semicircular. Ele deixa o pote de latão com água potável na varanda e rapidamente entra para sentar-se perto de Thakur novamente. Thakur pergunta: você trouxe o pote de latão com água potável? E M diz: ah, senhor, eu trarei imediatamente. E Sri Ramakrishna diz: bah, reclamando. É costumeiro ver que M fica constrangido. Ele vai até a varanda e traz o pote de latão para o quarto. M registra isso. Muitas vezes Sri Ramakrishna dá broncas em Mahendranath Gupta porque ele não sabe servir direito. Guardadas as devidas proporções, evidentemente. Eu lembro que nos meus dias na igreja ortodoxa, logo no início, né, quando eu fui começar a frequentar uma paróquia, a paróquia de Santa Marta de Zenaide, e lá tinha um padre russo, padre Vassili Geleva. E imediatamente, desde o primeiro momento que eu tive contato com ele, a minha impressão foi muito positiva. E nós desenvolvemos uma bonita amizade durante os anos que estivemos juntos ali, não é? De meados de 2008 até o finalzinho de 2014. E ele era o sacerdote, eu era o seu ajudante, primeiro como acólito, depois como diácono. E, sobretudo no início, tinha muito disso, né? O padre me dava muitas broncas porque não sabia fazer as coisas, porque estava aprendendo e não tinha muito jeito. Mas era sempre muito, muito afetuoso e muito positivo. Eu sempre via aquilo como uma demonstração de afeto. E claro que não queria errar, porque não queria entristecê-lo. E eu lembro quão positivo era essa relação de alguém que quer ajudar você a melhorar nas coisas da vida espiritual, não é? E quanto você fica feliz em querer servir uma pessoa que você admira tanto, que você, não é? Tem essa afeição mais elevada, a afeição de alguém que é o seu pastor, que é o seu professor na fé. Rodadas de vidas proporções, evidentemente, Sri Ramakrishna e Mahendranath Gupta, né? Mas é muito, muito positivo quando a gente tem essa oportunidade na vida de termos essa relação com um professor espiritual. Isso é muito bom, é muito, muito positivo mesmo. Quando é autêntico, quando é genuíno, né? E é raro que isso aconteça, é muito positivo. A casa de M fica em Calcutá, mas devido a problemas familiares, ele mora em uma casa alugada em Champur. Seu local de trabalho fica perto. Seu pai, irmãos e outras pessoas moram na casa paterna. Thakur quer que ele more na casa de seus pais, porque é mais conveniente meditar no Senhor em uma família unida. Embora Thakur tenha dito isso de vez em quando, infelizmente M não voltou para a casa de seus pais. Thakur levanta esse assunto novamente hoje. Veja,
Essa é uma questão importante na vida do Mahatma Renato Gupta. Ele tem problemas com a sua família. Com a sua família estendida, ok? Os irmãos, os cunhados, o pai e tudo mais. E Sri Ramakrishna percebe isso como um problema. Ele não diz para Amy, larga tudo e vai ser sannyasi, vem morar aqui no templo, né? Faz uma cabana e vai morar ao lado do Ganges. Não. Ele diz, não, tenta resolver as coisas com a sua família. Tenta ser um aspirante espiritual sincero em família. E veja quanto isso é importante para nós, que a esmagadora maioria de nós não será sannyasi. A esmagadora maioria de nós vai ter que dar tratos à bola com a família. E Sri Ramakrishna está falando com Amy, está falando conosco também. Então, nós temos que desenvolver essa capacidade. Sri Ramakrishna então diz, e vocês veem, né? Mahatma Renato Gupta está narrando isso aqui como de fora, nessa beleza, né? De colocar-se completamente alheio, como se ele fosse mais um personagem. Então ele diz, né? Infelizmente, Amy não voltou para casa e tudo mais. Isso ele está vendo já com o passar, né? Do tempo, olhando para a cena e percebendo. Sri Ramakrishna diz, bem, você vai voltar para casa agora? Amy diz, não estou nem um pouco inclinado a ir para lá. Sri Ramakrishna diz, mas por quê? Seu pai reformou a casa toda. Amy disse, já passei por tantos problemas naquela casa, eu não tenho como ir lá. Sri Ramakrishna, de quem você tem medo? E Amy diz, isso é pessoal. E Sri Ramakrishna diz gravemente, esse medo é tão insubstancial quanto ter medo do barco. Ou seja, assim como Amy teve aquele receio, né, do barco afundar, que não tinha muito fundamento, só porque a água balançou, é normal. Essa questão, essa aversão dele também é tirado do nada, né? Não tem consistência nos eventos. E esse tipo de orientação, como eu falava anteriormente, é muito importante se ter, não é? Você precisa ter alguém que possa corrigir você. Isso é muito importante. Quando você tem uma pessoa que realmente é sábia e luminosa, isso é muito significativo. As divindades receberam comida sagrada. O arati está sendo executado enquanto os símbolos e sinos tocam. O templo de Kali está repleto de alegria. Ao ouvir o som do arati, os indigentes, os sadhus e faquires correm em direção à hospedaria. Alguns deles carregam um prato de folha de sal e outros um prato de metal e um pote. Todos comem o prasada, comida sacramental. Hoje, Amy também toma o prasada da mãe Bhavatarini, Kali. Então, o templo, né, tem esse grande serviço, né, ele serve aos sadhus. Né? Então diz aqui, sadhus e faquires indigentes, ou seja, tem os pobres, tem os praticantes espirituais hindus e tem os praticantes espirituais muçulmanos que estão indo ao templo. Os faquires. Capítulo 3. Keshab Chandra Sen e o Navavidan. O Navavidan tem alguma substância. Navavidan foi um movimento criado pelo Keshab, chamado a Nova Dispensação, que era uma espécie de sincretismo com o cristianismo, com o hinduísmo e tudo mais, que ele estava querendo criar como um movimento religioso mesmo. Brahma Samaj tinha uma pegada assim muito social, e aí em um dado momento ele quis transformar isso numa espécie de convergência. Foi um movimento muito importante ali para o renascimento bengali, né? Para aqueles movimentos que antecederam a independência da Índia. Thakur descansa após a refeição. Enquanto isso, Ram, Girindra e muitos outros devotos chegam. Eles o saúdam tocando a cabeça no chão e em seguida sentam-se. O tópico da conversa muda para Navavidan, de Keshab Chandra Sen. Ram diz a Sri Ramakrishna, Senhor, não me parece que o Navavidan tenha feito muito bem. Se Keshab Babu fosse genuíno, por que seus devotos chegariam à situação atual? Na verdade, existiu uma grande crise, né? Nesse movimento, houve rachas e divisões. Na minha opinião, não há substância nele. É como soar alguns pedaços de cerâmica quebrados e depois trancar a porta. As pessoas pensariam que há muito dinheiro lá dentro, mas na verdade há apenas pedaços de barro cozido. Os de fora não sabem o que há dentro. Ou seja, a imagem é essa, né? Você colocou dentro de um cofre um monte de vaso de cerâmica quebrado e fez um barulho como se tivesse coisas valiosas ali dentro. Mas na verdade não tem. O que ele está querendo dizer é que Keshab não tem substância, o seu movimento não tem substância. Ou seja, não tem profundidade espiritual, não tem legitimidade.
e por isso está naufragando, digamos assim. Sri Ramakrishna diz: definitivamente há alguma substância nele. Se não, por que tantas pessoas o honrariam? Por que as pessoas não veem a grandeza de Shivanath? A menos que o Senhor queira, a grandeza não é honrada. No entanto, a menos que alguém renuncie ao mundo, não poderá realizar nada de maravilhoso, e as pessoas não o aceitam. As pessoas dizem: ele é um chefe de família, desfruta secretamente de luxúria e ganância, enquanto nos diz que o Senhor é a única realidade e que o mundo é transitório como um sonho. A menos que alguém tenha renegado completamente o mundo, sua palavra não é aceita por todos, mesmo que algumas pessoas mundanas a aceitem. Keshab vivia uma vida de chefe de família, então também se interessava por sua família. Pessoas mundanas precisam ser protegidas. Ele dava muitos sermões, mas também cuidava plenamente de sua casa. Que genro ele tinha! Eu entrei em sua casa e vi camas enormes. Quando se vive a vida de um chefe de família, tais luxos vêm automaticamente. O que é o mundo senão um lugar para o desfrute dos sentidos? Então aqui Sri Ramakrishna faz um quadro muito interessante. Esse Ram está dizendo que Keshab era um embuste, digamos assim. E por isso o movimento dele não foi para frente. Mas Sri Ramakrishna diz: não é verdade. Keshab não é verdade em todo. Keshab tinha virtudes, tinha qualidades. É claro, e porque se você não tem alguma qualidade, algum carisma, algum poder, como que as pessoas o reconhecem? Como que existem pessoas ao seu redor? Como que você consegue movimentar coisas, criar movimentos? Tem que se perceber um poder aí. Mas ele disse: contudo, para alcançar algo que seja maravilhoso, algo que seja transcendental, você precisa se sacrificar. E precisa estar à altura daquilo que você prega. Então assim, se você diz para as pessoas, né, que luxúria e ganância, o mundo, o apego, blá, e ao mesmo tempo você se conecta tanto com apegos a essas coisas, não é necessariamente desonesto, não é necessariamente roubo, não é necessariamente adultério, não é isso. Mas é notório que você está tão vinculado à sua família de sangue que isso tira a força, né? Tira o poder. Sri Ramakrishna vai falar sobre isso, mas o ponto é: os grandes sacrificam. Alguém pode ter aqui a memória de Maomé, o profeta Maomé. Maomé teve muitas esposas, né? Mas a mensagem de Maomé não é sobre esse tipo de renúncia. A mensagem do Islã não é sobre esse tipo de renúncia. O Islã estava tratando de moralidade. O Islã estava tratando de retidão. O Islã estava tratando de coragem. O Islã estava tratando de austeridade na compreensão do mundo como uma obra de Deus, mas as suas perspectivas, os seus valores, os seus conceitos, a sua mensagem para o mundo é um pouco diferente, em virtude do contexto na qual ela surgiu, não é? Mas o Senhor Jesus, por exemplo, partiu para o deserto e depois foi se apresentar como aquele que não tinha onde repousar a sua cabeça. Não é verdade? Esse ponto, né? O próprio Sri Ramakrishna, ele era casado, ele não podia ter uma vida conjugal com Sri Saradevi, era justo. Mas testemunho para o mundo era a maravilha daquele espiritualmente casados, mas não fisicamente casados. Não que todos tenham que ser assim, todos não podem ser assim. Mas aquele que transmite precisa dar algo mais elevado, não é? Han disse: Keshab recebeu aqueles catres, as camas grandes, quando a propriedade de seu ancestral foi dividida. Era sua parte. Senhor, pode dizer o que quiser, mas Vijay Babu me contou que Keshab sempre disse: eu sou uma porção de Cristo, de Gauranga, Chaitanya Deva. E você deveria dizer que é Advaita. E sabe o que ele disse? Que você também pertence a Navadvitam, que Thakur também pertence a esse movimento do Keshab. Sri Ramakrishna, os outros riem. Sri Ramakrishna rindo diz: não sei, irmão, nem sei o que significa Navadvitam. Todos riem. É a tal, né, nova dispensação, o movimento do Keshab. Ram diz:
Os discípulos de Keshab dizem que ele harmonizou o Jnana e Bhakti, ou seja, tinha, né, isso. Sri Ramakrishna já falou sobre isso em outras oportunidades. Tinha um pouco dessa ideia, né, do Keshab como um grande ser espiritual. Sri Ramakrishna, surpreso, diz: como assim, irmão? Então, o que contém o Adhyatma, o Ramayana? Narada começou a cantar um hino de louvor a Ramachandra. Ó Rama, você é ao mesmo tempo o Brahma Supremo de que fala os Vedas. Você tem vivido conosco como um ser humano, e embora pareça um homem, na realidade não é um ser humano. Você é esse Brahma Supremo. Ramachandra disse: Narada, estou extremamente satisfeito com você. Por favor, peça uma bênção. E Narada disse: Rama, que bênção posso pedir? Conceda-me que eu possa ter Bhakti pura para os seus pés de lótus, e que você não me encante com sua Maya, que encanta o mundo. O Adhyatma Ramayana contém apenas Jnana e Bhakti. O que Sri Ramakrishna está querendo dizer? Que o mundo não precisa de Keshab para unir Jnana e Bhakti, né? Já está presente no Adhyatma Ramayana. Adhyatma Ramayana é a versão mais devocional, né? Agora a conversa se volta para Amrita, um discípulo de Keshab. Han diz: Amrita Babu se tornou uma pessoa bem diferente. Sri Ramakrishna fala: sim, eu o vi bastante doente outro dia. Han fala: Senhor, deixe-me contar-me sobre a palestra dele. No momento em que o tambor soa, todos dizem: vitória para Keshab. O Senhor não disse que o Dal se forma em pequenos poços rasos de água parada? Um dia, Amrita Babu disse em sua palestra: o homem santo, referindo-se a Sri Ramakrishna, diz que as seitas se formam em pequenos poços. Mas, irmão, precisamos das seitas? Definitivamente precisamos delas. Digo-lhe a verdade, elas são realmente necessárias. Todos riem. Sri Ramakrishna diz: o que é isso? Que vergonha, que sermão. Sri Ramakrishna não gostava muito de ser citado, né? Agora o tópico da discussão é que algumas pessoas gostam de elogiar seu líder. Sri Ramakrishna disse: a peça musical de Nimai Sannyasa, uma peça que conta a renúncia de Sri Chaitanya, okay? Gauranga Nimai, né? Ele abandona a vida de chefe de família, né? De Grihastra, porque justamente ele entende que precisa tomar o voto de sannyasi para ser ouvido. Seria encenada na casa de Keshab, essa peça teatral, ok? Eu fui convidado. Naquele dia eu ouvi alguém chamar Keshab Pratap de Gauri Ditai, né? De Gauranga e Nityananda. Prasanna então me perguntou o que eu era. Eu percebi que Keshab estava me olhando para ver o que eu respondia. Eu respondi: eu sou o servo dos servos do servo, sou o pó do pó. Keshab riu e disse: ele nunca poderá ser capturado. Sri Ramakrishna não ia, né, fazer parte disso e dizer nada grande de si mesmo, né? Como o Senhor Jesus, que disse: por que me chamas de bom? Bom eu sou o Pai. Han disse: Keshab às vezes costumava dizer que você era João Batista. Porque Keshab estava nessa conexão, né? Ele juntava tudo, né? Ele muito influenciado pelo cristianismo. Então ele queria fazer um movimento que fosse uma mescla disso. Um devoto disse: e às vezes ele dizia que você é Chaitanya Deva do século XIX. Sri Ramakrishna disse: e o que isso significa? O devoto falou: significa que Chaitanya Deva encarnou novamente no século XIX e você é ele. Sri Ramakrishna, indiferente, disse: deixe-me em paz, deixe-o em paz. Mas diga-me agora, como é que minha mão pode ser curada? Minha única preocupação agora é ver se minha mão está curada. Sri Ramakrishna brincava com isso, né? Ele estava com o braço machucado e dizia: é a encarnação divina que meu braço quebrado, olha. Querendo dizer para eles não o verem assim. Queria mesmo que eles todos o vissem como um devoto. Que eles o vissem como servo dos devotos. Não é? Claro que aqui e ali, para um e outro, ele revelou a sua natureza divina. Assim como o Senhor Jesus. Não é? Sri Saradadev disse: Thakur foi embora quando começou a ser descoberto. Como um rei, não é, que se veste de mendigo para caminhar entre o povo. O tema gira em torno das canções de Trailokya. Trailokya canta o nome do Senhor e canções devocionais na Samai, Sociedade de Keshab. Sri Ramakrishna diz: como o Trailokya canta lindamente. Han diz: como? Todas as músicas dele são boas? E Sri Ramakrishna diz: sim, tudo bem. Senão, por que suas canções me cativam tanto? E Han diz: ele compôs todas as canções na Bhava, atitude, que tomou emprestado de você.
Keshav Sen costumava descrever essas mesmas atitudes no momento da adoração. Trailoka Babu então compunha canções do mesmo estado de espírito. Veja essa canção. É uma feira de alegria no mercado do amor. Como Hari está se divertindo alegremente com os devotos. Você se diverte na companhia dos devotos? Percebendo isso, ele compôs todas as suas canções no mesmo clima. Sri Ramakrishna rindo diz: por favor, não me atormente mais. Por que você quer me envolver nisso? Risos. Girindra diz: os devotos do Brahmo dizem que o Paramahansa Deva, Sri Ramakrishna, não tem a faculdade de organizar. Sri Ramakrishna diz: o que é isso? E M diz: que você não sabe como formar e administrar uma organização, que você não é inteligente o suficiente. É o que dizem. Todos riem. Sri Ramakrishna diz para Ram: agora, por favor, me diga, por que minha mão quebrou? Por favor, levante-se e discurse sobre esse assunto. Todos riem. Sri Ramakrishna realmente não tinha a faculdade da organização. Graças a Deus, não é? Sri Ramakrishna instruiu os Brahmos, os Vaishnavas e os Shaktas sobre o sectarismo. Os Brahmos insistem que Deus é sem forma. O que digam, basta invocá-lo sinceramente. Se forem sinceros, ele sendo Antaramian certamente te fará saber e te fará compreender qual é a sua verdadeira natureza. Ou seja, Sri Ramakrishna está dizendo, né? Os Brahmos insistem que Deus é sem forma, impessoal. Que digam isso, não tem problema. Basta invocá-lo sinceramente, ou seja, ainda que impessoal, ainda que sem forma, né? Sem forma, não impessoal. Esquece impessoal. Os Brahmos insistem que Deus é sem forma. Que possam dizer isso, basta invocá-lo sinceramente. Se forem sinceros, ele, sendo o Antaramian, o controlador interno, certamente te fará saber, te fará compreender qual é a sua verdadeira natureza. Ou seja, você tem a sua imaginação a respeito de um Deus sem forma. Tá bom. Se você ama Deus sinceramente assim, ele vai te mostrar a forma. Assim como foi para o Totapuri, o famoso, né, professor de Advaita Vedanta de Sri Ramakrishna. Foi ensinar Sri Ramakrishna: pega a espada do discernimento e corte essa imagem de Kali da sua mente. Isso é uma ilusão de Maya. Thakur fez, cortou. E depois ele voltou a cantar sobre a mãe. E Totapuri falou: mas como é possível? Você já viu o Brahma impessoal? E Thakur disse: mas o Brahma impessoal é apenas uma manifestação do Brahma pessoal. E Totapuri estava desistindo da sua vida e falou: pensei que encontrei um discípulo à altura da minha iluminação e não aconteceu, então eu acho que isso é um recado para que eu abandone a ilusão desse mundo. E ia se afogar no Ganges. Mas então ele percebeu que o Ganges, a terra e tudo era a imagem de Kali. A imagem de Kali. Então ele teve o darshan, ele verdadeiramente viu Deus, ele verdadeiramente o conheceu, e aí ele foi para Sri Ramakrishna e se prostrou aos seus pés e diz: foi para isso que eu vim, aprender com você. E assim, no final acaba assim. Antes disso é só livros, livros e livros e livros. Você vai comprar os livros da editora Satsang, vai encher os livros, bonitos livros, vai ler sobre isso, vai ficar inteligentinho, vai se achar tão inteligente, então eu sou aquilo, ó como eu sou refinado, ó. E nada se conseguiu. Até que, sincero, você for invocar Deus, e ele vai mostrar para você o que ele quiser, de suas incontáveis e inumeráveis formas. No entanto, continua Thakur, não é bom dizer que apenas o que você conhece dele é certo e os outros estão errados. Que uma vez que o consideremos sem forma, ele é sem forma e não tem forma. O que ele tem uma forma e, portanto, não pode ser sem forma. Pode um homem alcançar o fim de Deus, ou seja, esse é o ensino de Sri Ramakrishna. Deus pode ser compreendido no seu aspecto absoluto, além de todas as formas, porque o absoluto já é uma forma, ok? Qualquer concepção é uma forma. E com as formas variadas que os devotos viram ao longo do tempo, em todos os mundos. Esse é o ensino de Sri Ramakrishna. Não é que no fim você dissolve todas as formas e você vira aquilo e uma gota. Não, isso Advaita Vedanta, que Sri Ramakrishna não ensina. Quem ensina isso como sendo ensino de Sri Ramakrishna
subverte o ensinamento de Sri Ramakrishna, o deforma. Não é isso. Da mesma forma, os Vaishnavas, os Shaktas se opõem. Os Vaishnavas dizem, ele é o nosso Keshab, Sri Krishna. Os Shaktas dizem, ele é o nosso Bhagavati, a Mãe Divina, o único que concede a libertação. Levei Vaivanasharan e Amatur Babu. Vaivanasharan é um homem de discernimento e grande erudição, mas ele é um Vaishnava rígido. Por outro lado, Matur Babu é um devoto de Bhagavati, de Kali. Eles estavam tendo uma conversa agradável, quando Vaivanasharan disse, somente Keshab, somente Sri Krishna, concede a libertação. Assim que Matur Babu ouviu essas palavras, seu rosto ficou vermelho de raiva. Ele disse, meu pé! Todos riem, é uma forma de ofensa. Ele, Matur, não era um Shakta, adorador de Shakti. Era natural que ele reagisse dessa forma. Enquanto isso, tentei distrair Vaivanasharan acariciando seu corpo, ou seja, acalmando ele, né? Vejo que todos aqueles que insistem em religião estão, na verdade, brigando entre si. Os hindus, os muçulmanos, os brahmanes, os shaktas, os vaishnavas, os shaivitas, todos brigam entre si. Eles não adquirem a inteligência para compreender que aquele que é chamado de Krishna é Shiva e também é o poder primordial. Ele é o mesmo ser que é conhecido como Cristo ou Alá. Só existe um Rama e ele é conhecido por 1000 nomes. Há uma substância, ela é chamada por nomes diferentes. Todos pedem a mesma substância. No entanto, há uma diferença de lugar, pessoas e nome. Um lago tem vários ghats. Os hindus tiram água de um ghat, o enchendo com potes de latão, o chamam de jal. Os muçulmanos tiram água de outro ghat, enchendo seus odres, o chamam de pani. Enquanto os cristãos tiram água de um terceiro ghat, o chamam de água. E falava em inglês, né? Water. Todos riem. Quando alguém diz que essa substância não é jal, mas pani, ou que não é pani, mas água, e que não é água, mas jal, isso se torna ridículo. É por isso que existem diferentes grupos, má vontade e disputas, recorrer a brigas com bastões, brigas e assassinatos em nome da religião não é bom. Todos estão caminhando em direção a Deus. Quando alguém é sincero e anseia por ele, o alcança. Este é o hino de Sri Ramakrishna. Este é o hino. Quando estão caminhando para ele, são sinceros e anseiam por ele, alcançam, independente da religião. Não é que você possa ter religiões que ignoram Deus, que negam Deus, está tudo certo, porque todos os caminhos são verdadeiros. Não é isso. Vocês entenderam o discurso? As profissões de fé que falam sobre Deus, ainda que o descrevam de modos distintos, são úteis. Mas o que vai caracterizar se você alcança é a sua sinceridade e anseio por ele. E ele se mostrará a você como ele quiser. Este é o ensino de Sri Ramakrishna. O verdadeiro ensino é esse. O falso é que você pode negar Deus, mas é religião, tanto faz, porque é karma, porque é raja, porque é jnana. Não existe jnana yoga sem amar a Deus. Não existe. Não existe karma yoga sem amar a Deus. Não existe raja yoga sem amar a Deus. Não existe. Segundo Sri Ramakrishna. Quando você ama a Deus, você desenvolve discernimento, você tem ação altruísta, você consegue meditar, seja qual for o caminho que você for, se você estiver buscando o Senhor. Mesmo que você o imagine sem uma forma, você tem que o imaginar como aquele que ouve você, como ser, como ente. Fora disso é ateísmo. É sem Deus. E sem Deus não consegue nada. Essa é a verdade. Isso pode ser chato às vezes para transmitir no mundo moderno, no século XXI. Mas é essa a mensagem dele, Sri Ramakrishna. Paramani Macharan, ouça isso. Os Vedas, os Puranas, os Tantras, todos esses textos religiosos buscam somente a ele e ninguém mais. Repetindo, os Vedas, os Puranas e os Tantras buscam a Deus e ninguém mais. A quem os Vedas chamam de Satchitananda Brahman, os Tantras chamam de Satchitananda Shiva e os Puranas chamam de Satchitananda Krishna.
Sri Ramakrishna ouviu dizer que Ram às vezes cozinha sua própria refeição em casa. Sri Ramakrishna diz para Mani: você cozinha para si mesmo às vezes? E Mani diz: não, senhor. Sri Ramakrishna diz: olhe aqui, coloque um pouco de ghee de vaca, manteiga clarificada, em suas refeições. Você sentirá seu corpo e mente se tornando muito puros. Está colocando, né, essa manteiga clarificada, ghee, né, que nós conhecemos aqui, que é retirada do prasada, ou seja, para acrescentar isso. Vamos ver quanto tempo temos. 45 minutos. É o tempo que eu considero razoável para essa exposição do Sri Ramakrishna Katarita. Ainda temos etapas desta sessão, mas eu acho que o que lemos aqui já foi o suficientemente luminoso e muito positivo para que possamos meditar e levar para nossas vidas. Que a graça de Sri Thakur esteja conosco, nos ilumine e nos fortaleça. Que a graça de Deus incendeie nosso coração, que possamos ter sempre cada vez mais anseio por Ele. É isso, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima semana. Acompanhe os episódios anteriores. Tenham esta série como a mais importante desse oferecimento. Aqueles que puderem adquiram o Evangelho de Sri Ramakrishna, que recentemente foi publicado pela editora Vedanta. Não tem nenhuma conexão com a editora Vedanta, não tem nenhuma relação comercial com nada disso, nada, não conheço as pessoas, nada disso. Mas o livro é muito maravilhoso, foi muito bem feito. Ele é uma adaptação desse Sri Ramakrishna Katarita, mas é muito abençoado, muito bendito. Aqueles que puderem ter o Evangelho de Sri Ramakrishna em casa e ler todos os dias, vão gradativamente sentir aumentar o anseio e o amor por Deus. Tenho certeza disso. É isso. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sri Ramakrishna Pranamastu.